English homework. Esse vídeo ele não é uma aula nova, ele é apenas uma maneira, uma pequena, como se fosse uma revisão rápida do que foi ensinado durante essas 3 últimas semanas. Aí eu resolvi fazer esse vídeo para a gente poder clarear nossa mente, né? Para poder continuar. Porque daqui para frente vamos precisar muito disso, tá? Vamos precisar muito do verbo no past participle of the verb, prestar atenção nisso. Foi por isso que eu fiz um vídeo falando dos verbos, tá? E aqui eu falo um pouquinho, mas vamos seguir em frente. Isso é só uma pequena revisão do que foi ensinado, uma revisão rápida, mais um lembretezinho. Então vamos começar. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença do simple past, do future, do past perfect, present perfect e alguns que eu não lembro, tá? Mas antes precisamos falar um pouquinho de verbo, tá? Que o verbo é o que faz a ação. Então eu tenho aqui uma lista de verbos, acho que são uns 15 ou mais. Eu vou falar um pouquinho sobre eles antes de passar para as comparações que eu mencionei antes. Então eu tenho aqui o verbo nos 3 tempos, tá? No simple present, no simple past e past participle. Quando estamos estudando, é bem mais fácil usar o verbo no presente ou no passado, e normalmente a gente esquece de estudar o verbo no past participle. Aqui eu vou mencionar algum deles. Por exemplo, o verbo to be, tá? No simple present, ele vai mudar, né? Porque ele é um verbo irregular, dependendo do subject, do sujeito. Então, se o subject for eu, né? I, você vai usar o I'm. Se for ele ou ela, ou alguma coisa, né? Que é o he, she, it, você vai usar o is. Se for eles ou nós, né? Você vai usar o verbo to be, are, né? No simple past, você vai usar o verbo to be no passado, que ele é um verbo irregular, então was or were, it depends on subject, e o being, que seria o past participle of the verb. Os demais verbos são o verbo have, vai ser o have ou has, vai depender do sujeito também, né, do subject. Had, go, went, gone, do, did, done, make, made, get, got, gotten, say, said, take, took, taken, see, saw, seen, come, came, come, think, thought, know, knew, now, want, wanted, worked. Esses são alguns tempos verbais que eu mencionei para melhor entender quando eu falar do present perfect. Daqui para frente eu vou usar, na maioria dos exemplos, que é o past participle of the verb. Por exemplo, simple past, né? Ali eu vou falar sobre o simple past versus present perfect versus past perfect. Simple past, subject, que é a fórmula, instruction, a fórmula, subject plus verb in the past. Então você vai ter o sujeito mais o verbo no passado. O simple past é uma ação que ela é concluída no passado e termina. Só que na maioria dos casos você diz quando se terminou. Por exemplo, nesse exemplo, I visited Paris in 2019, né? Esse é o exemplo que você disse quando. Você pode falar I went to my mother's house yesterday. Você está usando o verbo no passado, que é o simple past, que é o verbo que você está usando. Agora, o present perfect. O present perfect, a fórmula
subject plus have or has, vai depender do subject, plus participle of the verb, que é uma ação concluída, mas o tempo não é dito, tem ligação com o presente. Por exemplo, I have visited Paris. Você falou que visitou Paris, mas você não falou quando. Dá uma sensação de que aconteceu e tem repercussões até hoje, que você visitou. I have visited Paris, que é uma ação que acontece no passado e tem repercussões até hoje. O past perfect, a fórmula é subject plus had plus past participle. Quando falamos de present perfect e past perfect, voz passiva e muitas coisas, usamos o verbo no past participle. Para usar o past perfect, como eu falei, é o subject plus had plus past participle. Sendo que, quando você está usando o past perfect, o had ele nunca muda. Ele não vira has. Ele vai ficar a mesma coisa durante todo o tempo. Então, o had ele não muda. O past perfect é uma ação que acontece antes de outra. São duas ações que acontecem no passado e acabam. É uma ação antes da outra. Por exemplo, ó, I had visited Paris, que é a primeira ação, before I moved to London. Então, teve duas ações. A primeira, I had visited Paris. A segunda ação, before I moved to London. Ok? Outra coisa, future tense. Simple future. Subject plus will plus verb. Esse verbo é no presente, que é a básica do verbo. O future é uma ação que vai acontecer no futuro. Exemplo, I will study tomorrow. É uma ação que não aconteceu, mas vai acontecer no futuro. Por exemplo, eu posso dizer I will travel next week. I will travel next week. Você pode dizer I will go to my mother's house next month. Então, é uma ação que vai acontecer no futuro. Agora, o future perfect é uma ação que ela vai terminar no futuro. Por exemplo, no primeiro exemplo, I will study tomorrow, você não falou que você vai estudar amanhã e vai terminar. Ou você vai fazer. Você está dizendo que vai fazer, mas você não tem certeza que vai fazer. I will study tomorrow. Você não deu certeza de nada. Você só falou que iria estudar amanhã. Já no Future Perfect é diferente. Por exemplo, a fórmula subject plus will have plus past participle of the verb é uma ação que estará concluída antes de um ponto no futuro. Por exemplo, I will have finished the book by Friday. Né? Você tem um livro para terminar, ou de ler, ou de escrever, não importa, whatever, que você tem certeza, você dá um tempo que ele vai terminar Friday. So, I will have finished the book by Friday. Então, essa é a diferença. Quando você usa o will study tomorrow, você não deu certeza de nada que você vai terminar de estudar amanhã. Mas quando você usa o future perfect, você dá quase uma certeza que vai terminar. Você pode até estar mentindo, mas você está dizendo que vai terminar até no fim de semana, até sexta. Então, I will have finished the book by Friday. I will have traveled to another city by the end of the year. Então, você está dizendo que você vai viajar até o final do ano. Então, essa é a diferença do simple future do future perfect. Agora, simple present e present continuo. Simple present
subject pronoun plus base verb, né? O verbo na forma básica, que são fatos, hábitos, verdades universais. Por exemplo, I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Tá? É uma verdade. Tá? É um exemplo. Simple present. O present continuous é uma ação que acontece durante você fala. A fórmula subject plus verbo to be vai depender do subject, né? Plus verbo plus ing. É uma ação que está acontecendo agora. Por exemplo, I'm talking to you right now. Então, é uma ação que está acontecendo agora. Por exemplo, I am recording my video right now. É uma ação que está acontecendo agora, que é o present continuous. Past continuous and future continuous. Past continuous. Subject, verbo to be no passado, que vai depender do sujeito, mais o verbo plus ing. É uma ação que estava acontecendo no passado. Por exemplo, I was studying when you called. Então, é uma ação que aconteceu no passado e acabou. I was studying. Então, é uma ação que aconteceu no passado e acabou. I was studying. You were studying. É uma ação que aconteceu no passado e acabou. Future continuous. A fórmula subject plus will be plus verb plus ing. Future continuous, ação que estará acontecendo no futuro. I will be sleeping at 10 p.m. Por exemplo, eu digo I will go to your house tomorrow. Você diz I will be asleep at 10 p.m. Para a pessoa não estar lá na tua casa, para você não ir. I will be asleep at 10 p.m. Então, é uma ação que vai acontecer no futuro. É ação que estará acontecendo no futuro. Ela não aconteceu, mas vai acontecer. Alguns exemplos, reforçando com as frases comparativas. Por exemplo, aqui está o Simple Past, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect. Então temos Simple Past primeiro, né? I saw the movie yesterday, que é uma ação que aconteceu no passado e acabou. I saw the movie yesterday. Present Perfect é uma ação que acontece no passado, só que tem repercussões até hoje. I have seen that movie before. I have seen this movie before. Você não falou quando. Alguém está conversando e pergunta assim, você viu já assistiu esse filme? Yes, I have seen that movie before. Então, ele não falou quando, em qual ano ele viu o vídeo. Tá? Apenas isso que ele falou, que já viu o vídeo antes. I have seen that movie before. O outro é o Past Perfect. O Past Perfect são duas ações que acontecem no passado e termina. Tá? Então temos I had seen that movie before. I read that book. Então, por exemplo, ele viu o livro, ele viu o filme. I had seen that movie before. Ele viu o filme antes. E também leu o livro. Entendeu? Ele teve duas ações no passado que aconteceram no passado, é claro, uma antes da outra. Future Perfect. Future Perfect é uma ação que você tem quase certeza que vai acontecer no futuro, que é a diferença do Future Simple, que é uma ação que você vai fazer, você diz que vai fazer, I will go to my
grandmother house, e você diz que está indo para casa da sua avó, só que nada garante que você vai, tá? Mas se você falar I will have gone to my mother's house by the end of this week, você está dizendo, né, que você vai estar na casa da sua avó até o final do ano. Então, é isso.